segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, que na verdade o capítulo 9 é uma continuação do capítulo 8. O tema do capítulo 8 que vai ultrapassar o capítulo 9 é a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Então, para vocês entenderem o contexto, é uma coleta que o apóstolo Paulo vai levantar para os cristãos pobres da Judéia. Diz assim: agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que eu vos escreva, pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado a muitos outros. Mas estou enviando esses irmãos a fim de que o nosso orgulho por vós nesse assunto não se torne vão, para que estejais preparados como eu dizia. Assim, se alguns macedônios forem comigo e vos acharem despreparados, não sejamos envergonhados em nossa confiança, isso sem falar de vós. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que estejais pronta como contribuição e não como extorsão. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também suprirá e multiplicará vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, e que, por nosso intermédio, produzis ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confesseis quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para eles e para todos nós. Verso 14: e eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graça a Deus por seu dom inexprimível. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor, à luz da Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre um lugar no coração do Teu povo. Que em nome de Jesus o Senhor fale, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Eu chamei a Melissa, irmãos, para avisá-la ali que, quando pediu para ficar de pé, que não era rebeldia não, tá? Porque eu estava um pouco impossibilitado. Só para os irmãos entenderem, todo mundo levantou e o pastor não levantou. Não é birra com o ministério não, tá? Eu tenho que obedecer também, né? Então eu fui lá e falei para a Melissa, que a Melissa se coloca de pé logo para marchar, e eu tive que avisar que ele não podia, né? Irmãos, hoje é dia de ação social, comemorado no nosso calendário batista, e é um dia realmente que muitos irmãos aqui vivem essa oportunidade
de contribuir para o avanço do Evangelho. Dia após dia, as irmãs da beneficência, não só no suprimento de alimentos, na medida e na proporção que podemos, que alcançamos, tem abençoado famílias, tanto aqui da igreja, quanto principalmente nas famílias que nem cristãs talvez sejam. Porque o alimento, a beneficência, não é uma troca pela fé. O Senhor ama aquele que dá com alegria. E quem dá com alegria não está esperando nada em troca, porque Ele deu com alegria. Você deu, não emprestou. Então às vezes a gente dá com o sentimento de que está emprestando, porque temos a intenção de ter o retorno daquilo em algum momento. Mas Deus não, como eu falei a vocês, Deus não tem expectativas. Ele não cria expectativas, porque só tem expectativas quem não sabe o que vai acontecer depois. E Deus sabe de todas as coisas. Agora, Deus quer que sejamos. Deus trabalha isso em nós para que façamos. Efésios 2:10 diz que fomos salvos pela fé, não pelas obras. No 8, não pelas obras da carne, para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 vai dizer que fomos salvos para as boas obras. E esse texto, o qual acabei de ler com os irmãos, do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, o apóstolo Paulo tem uma preocupação com os imprevistos da vida. E como esses irmãos de um ano atrás já tinham suas ofertas, as suas contribuições, e o seu coração preparado para contribuir, repito, com o avanço do Evangelho, com o avanço da obra de Deus, então o apóstolo Paulo se preocupa em relembrá-los do compromisso com a contribuição para os pobres da Judéia que estavam em Jerusalém. Então o apóstolo Paulo monta, vamos dizer assim, uma campanha beneficente para que o recurso adquirido fosse entregue à mão dos judeus ali, principalmente de quem estava liderando, para poder ajudar então os pobres ali nessa coleta para a Judéia, nessa coleta para os pobres de Jerusalém. Então, irmãos, eu vou ler o verso 1 do capítulo 8, que diz assim: irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordam em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de contribuição. Ele vai repetir muito isso. O capítulo 8 e o capítulo 9, mais de 5 vezes a palavra generosidade, generosidade. Ele vai e apresenta aqui aos macedônios, aos coríntios, a intensa, a firme alegria em fazer parte do avanço da obra de Deus. Precisamos entender uma coisa à luz desse texto, como igreja local e num sentido teológico, que nós estamos aqui fazendo obras, trabalhando para o Senhor, o nosso Deus, e para o avanço da obra. Não é para o meu avanço, não é para a minha notoriedade, mas para o avanço da obra de Deus. E eu vou então ao texto proposto, que é o capítulo 9. Ele diz assim: irmãos, acompanhem comigo quanto à assistência em favor dos santos. Não há necessidade que eu vos escreva, pois estou certo da vossa disposição. A primeira palavra aqui que eu gostaria de destacar com vocês é que o apóstolo Paulo, ele diz que está certo da disposição daquele povo. Neemias, irmãos, a Bíblia diz que ele conseguiu reconstruir as muralhas que estavam caídas há anos, há décadas, ali em Jerusalém, em 52 dias. Neemias conseguiu reconstruir a muralha, as muralhas de Jerusalém. Mas sabe o que está escrito? Como se fosse aquele anúncio de mercado que está o preço e está lá a ressalva, pequenininho embaixo, que a gente só vê depois, mas eu não tinha visto.
Está escrito lá em Neemias que Neemias conseguiu essa façanha, essa construção da muralha em 52 dias. Ele diz: e concluímos as obras da muralha em 52 dias e não ficou nenhuma brecha. Ele diz: olha, concluímos e não deixamos nenhuma brecha nas muralhas. Por quê? Está a resposta lá: o coração do povo se inclinou a trabalhar. Irmãos, quando o coração da igreja se inclina para a obra, para a ação social, para o avanço da obra, quando o coração do crente se inclina a fazer, como o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu estou certo da vossa disposição. Vocês estão dispostos a abençoar, a contribuir. Irmãos, é um erro pensar, é um erro absurdo muitas vezes, quando pensamos que estamos nos ajudando, fazendo a obra do Senhor, mas na verdade o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou certo. Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que eu vos escreva, pois eu estou certo da vossa disposição. Às vezes temos condições, mas não temos disposição. E quem tem disposição, mesmo não tendo condições, ajuda no avanço da obra. Às vezes temos condições, mas nos falta disposição. Mas, meus irmãos, não há de se negar a alegria de ver coração de irmãos e irmãs que têm a disposição em seu coração de ser bênção, de fazer com que a obra avance. Senão, irmãos, fica só em um ditado antigo que quem não trabalha, dá trabalho. É um ditado muito conhecido: quem não trabalha, dá trabalho. Mas, irmãos, eu tenho que concordar que a disposição no coração de abençoar faz com que a obra do Senhor cresça. De vez em quando, alguém está perguntando ou questionando aqui ou ali: e a igreja está onde? E cadê a igreja? Você, onde tu estava? Onde você estava que está cobrando a igreja? Quem é a igreja? Quem representa? Quem é a igreja? Não, e a igreja não fez nada a respeito. Você ir na igreja, não? Você não tem o Espírito Santo. Então você está falando mal de você mesmo. Você está questionando o seu próprio papel. Você está questionando o que você deveria estar fazendo, mas te falta disposição. E precisamos disso, irmãos, de pedir a Deus disposição. Senhor, eu tenho condições. Duas coisas que Deus nos propõe à luz desse texto, dentre tantas outras, é disposição, irmãos, e generosidade. O que o Senhor e o que o apóstolo Paulo se alegra e se orgulha dos macedônios. Olha aqui, ainda no verso 2, acompanha comigo: da qual eu me orgulho de vós diante dos macedônios. Paulo está dizendo: olha, eu me alegro aqui com os macedônios, eu me gabo de vocês, de ver a vossa disposição no avanço do Evangelho, a vossa cooperação, de ver o avanço da obra, a alegria que vocês têm. Continuando aí no verso 2, dizendo que a Caia está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado a muitos outros. Disposição, empenho, motivação. A motivação deles, a disposição deles, moveu a outros. Assim como o medo parece que dá uma sensação de que transferimos um para o outro. Se a pessoa está com medo e você fica com medo, o medo aumenta. Se um está com coragem, você está com coragem, a coragem aumenta. Às vezes você não está tão disposto, mas o outro diz assim: vamos. Você vê tanta disposição naquela outra pessoa que você diz: então eu vou. Eu vou porque uma pessoa motivada, um cristão disposto, um cristão motivado, ele move os outros para as boas obras. Ele vai mover, ele vai influenciar, ele vai motivar para o avanço do Evangelho, porque o próprio Jesus disse, e Roma, a poderosa Roma, caiu por causa disso, porque Jesus disse: um reino dividido não prevalece. Um reino dividido não consegue se manter, porque ele vai se degladiar por dentro e ele não vai explodir, ele vai eclodir, ele vai, de uma certa forma, afundar naquele lugar, como Roma, entre tantas guerras internas, enfim, não passou de ruínas. Precisamos
buscar em Deus a disposição, precisamos buscar em Deus o empenho e a motivação para motivar os outros. Porque lá em Neemias, eu vou usar como exemplo a construção das muralhas. O muro estava lá, ninguém tinha colocado a mão. A obra estava lá, ninguém tinha colocado a mão. Quando Neemias vai, que inspeciona a obra, depois de inspecionar a obra, depois de Neemias olhar, Deus então lhe mostrar, lhe dá a direção, o coração do povo se inclina a trabalhar. Mas os inimigos estavam na retaguarda, buscando ocasião contra Neemias. E então qual era a resposta de Neemias? Vem almoçar conosco. Vai lá, preparamos algo. Então Neemias, na sua sapiência, 4 vezes recebe o convite. E ele disse assim: e eu recebi o convite 4 vezes, e nas 4 eu dei a mesma resposta: estou ocupado em uma grande obra e não posso parar. Mas Neemias diz: na verdade, eles não queriam que eu fosse me encontrar com eles. Eles estavam preparando a emboscada para me matar no caminho. Mas Neemias não confronta. Neemias não diz: olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Neemias diz assim: estou ocupado, não vai dar não. Então, o que acontece? Eles trabalham com a mulher na mão e com a espada na outra. Eles construíram as muralhas com a colher na mão, em uma das mãos, e a espada na outra. Porque eles estavam empenhados em uma grande obra e não podia parar. E eles estavam com a espada na mão e a colher de pedreiro, vamos dizer assim, na outra. Por quê? A espada é a palavra de Deus e a colher são as boas obras. Fé sem obras é morto, como diz Tiago. Você não vai passar nessa posição e nessa condição de um mero tagarela, se você não se dispor a trabalhar e fazer a obra. Você é apenas uma pessoa a murmurar e criticar da sorte, mas que não faz o seu papel para ver a sua igreja, o avanço da igreja local crescer, de ver a obra avançar. Então a motivação que move a outros está aqui. Mas estou enviando os irmãos, verso 3, a fim de que o nosso orgulho por vós nesse assunto não se torne vão, para que estejais preparados, como eu dizia. Assim, se alguns macedônios forem comigo e vos acharem despreparados, não sejamos envergonhados em nossa confiança. Isso sem falar de vós. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, já que havia sido prometida, para que estejais pronta como contribuição e não como extorsão. A outra preocupação do apóstolo Paulo era de: olha, vocês não vão me fazer passar vergonha. Que triste, irmãos. E já vivemos momentos assim, de num momento mais necessário, às vezes quem poderia contribuir, colaborar, não contribui, não colabora. E às vezes nos resta até a vergonha de não poder ajudar, como igreja. Precisamos pedir a Deus o desejo de contribuir para o avanço da obra. Como eu disse também aqui no momento dos dízimos e ofertas, é para que haja mantimento na minha casa. Deus diz: meu é o ouro e minha prata. Mas é para a manutenção da obra de Deus, é para a beneficência, para a ação social, para abençoar, para o avanço do Evangelho. E isso tem que ser como contribuição, tem que ser com alegria e não por extorsão. O apóstolo Paulo quer preparar os macedônios, quer preparar os irmãos de Corinto. Olha, eu estou mandando uma equipe aí para preparar de antemão a vossa contribuição, porque o negócio lá na Judéia está sério. Eu tomei a frente disso aí. O negócio na Judéia está sério e vocês garantiram a contribuição para ajudar essas famílias pobres da Judéia. Então Paulo se preocupa. Mesmo assim ele escreve aos Coríntios, falando então da importância do avanço da obra. E a obra vai avançar desse jeito, irmãos. A obra vai crescer desse jeito. Essa igreja existe aqui porque um dia alguém doou um terreno, um dia comprou, um dia construiu, não é assim a obra do Senhor? Não é assim nas igrejas que vocês passaram?
não for quem já foi de outra igreja ou outra denominação. Irmãos, quando o coração do povo se inclina a trabalhar, um dia desses um irmão falando comigo que na igreja dele, o pastor decidiu fazer umas obras na igreja, numa sala, e não tinha um tostão, no sentido de investimento para aquela obra. E iam construir acho que 2 salas. Irmãos, ele me mostrou o vídeo do pastor junto lá com os irmãos, já construindo 6. Pena que eu não sou pedreiro, então não conta comigo, porque esse negócio não é comigo, né? Mas o pastor lá então caiu junto com os irmãos, então em contribuição, em saco de cimento. E só chegando, não sabe, já estava embolsando, acho que a última sala. Porque quando o coração do povo se inclina a trabalhar, a abençoar, para ver o avanço do Evangelho, da obra. E muitos irmãos, infelizmente eu preciso dizer, que usam como pretexto, não, Deus não se agrada dessas coisas, pode usar isso como a mulher, como aquela mulher que quebra o vaso aos pés de Jesus, o vaso do nardo, um perfume caríssimo dentro de um vaso de alabastro. Então, o questionamento de um dos seus discípulos foi: que desperdício! Que desperdício! Podia vender tudo e dar aos pobres, mas aquela mulher estava ungindo Jesus, ela estava adorando ao Senhor, e ela estava embalsamando aquilo. Foi profético. Aquela atitude daquela mulher foi preparar Jesus para o seu sepultamento, com bálsamo que passava. Então, quando ela quebra o vaso aos pés de Jesus, justamente Jesus percebeu e entendeu que ali era uma profecia se cumprindo. Infelizmente, irmãos, o destino da coleta, o destino da contribuição, o destino do avanço da obra, o motivo, o propósito para o qual é usado tem sido pretexto para muitos não contribuírem. Só que eles não estão deixando de contribuir, eles estão deixando de contribuir com o Senhor, estão deixando de ser generosos para serem avarentos. E o avarento, quanto mais tem, mais quer. Se gaba de grandes coisas, mas parece até que tem um escorpião no bolso. E quantas pessoas que do pouco que tem, tira o pouco que tem, e o Senhor nunca deixa faltar, porque tem um coração voltado para o avanço, para a contribuição. Porque não é, irmãos, para a nossa mão ser generosa, não, tem que ser trabalhado na generosidade do Senhor. E quer um sentido, um significado da palavra generoso, sem o meu tio me explicar, sem o Aurélio, no mais grosso modo, o generoso é aquele que dá além do que se pede, além do que se precisa. Isso que é uma alma generosa. É aquele que dá. E isso eu me refiro ao seu tempo, à sua vida. Lembra da disposição, da motivação. Vai lembrando aí dos tópicos, tá? Mas via de regra, o generoso é aquele que dá mais do que se precisa e mais do que se necessita. E o texto está falando exatamente disso, da alegria dos irmãos em poder contribuir, em fazer parte do avanço. Como é bom, irmãos, aqui tem alguns irmãos fundadores dessa igreja. O irmão Francino ali atrás é um dos fundadores que trabalhou na fundação dessa obra. Não precisamos se gabar de grandes coisas, mas olhar essa igreja local, esse prédio, essa estrutura, que tem 34 anos, e lembrar, eu estava num dia que estava pintando aquela parede, eu estava num dia que estava cavando aqui, eu estava lá, eu fiz parte disso aqui, eu fiz parte do avanço do Evangelho, eu contribuí para isso, eu contribuí para aquilo, teve campanha disso, teve daquilo outro, e eu fiz parte, eu faço parte da história dessa igreja. Pela disposição, pela motivação. Então, uma coisa que ninguém vê são os fundamentos, o alicerce que suporta outro prédio desse aqui em cima. Mas para que hoje essa estrutura, esse templo aqui, esse prédio, suporte outro desse em cima, trabalharam primeiro no fundamento. Porque se o fundamento não fosse sólido, isso não aguentaria. E quem estava lá? Aí tem irmãos que vão lembrar, eu estava dentro daquela sapata, daquela coluna, que
cobria até minha cabeça enquanto estava sendo construído. Mas ninguém viu, esqueceu. Jogou concreto para o autopista, esqueceu, morreu, ninguém lembrou. Ou ninguém lembra. Tem um ditado que diz que as nossas boas obras são escritas na areia e as coisas ruins escritas no bronze. Fazem até uma medalha de coisas ruins. Alguém vai elogiar outro irmão, fulano, mano. Não, porque tu não sabe de 1900 e tal que aconteceu com ele. Porque temos a dificuldade de honrar, de agradecer a Deus, de investir naqueles que têm o coração disposto a abençoar. Então é melhor registrar as coisas ruins para nunca mais esquecer. E como foi bom para mim, irmãos, eu sempre digo isso, quando estava concorrendo aqui ao ministério, que eu cheguei aqui com a Elaine, essas janelas espelhadas que eu me ajeitava do banco, irmã Geraldina, eu estava mais light, então dava aquela puxadinha no botão assim, do terno. Hoje ele nem fecha. Me avisaram, né? Que eu ia engordar, só que eu não dei ouvidos. Não disse não, nem um prato. Aí perceberam isso. E não sei por que a ideia, né? Que o prato do pastor tem que ser sempre o maior. Mas no meu caso ele vem sempre o maior mesmo. E o pior é que eu mando brasa, não fica nada. Aí descobriu, pode mandar que ele come. E eu olhando para aquilo, para essa igreja, eu falei assim, olha que bênção, hein? Ali é só pregar agora. Eu até vi o que quebrou. Eu vejo os vídeos antigos da igreja. Os irmãos têm vídeos no YouTube antigo da igreja e eu fui lá ver um por um, quebrando ali, e um com uma marreta, e outro quebrando aqui, fazendo. Eu falo, gente, que legal, ainda bem que eu não estava nessa época. Obrigado, Jesus, que eu cheguei e encontrei tudo. Uma nave, geladinho, olha. Rapaz, quanto não custou em contribuição, em trabalho, em suor. Você deve se orgulhar disso no sentido do orgulho, da alegria de fazer parte da história. De olhar e dizer, eu faço parte dessa história. Porque é para o avanço da obra, para o crescimento do Evangelho. Então quando a igreja local cresce, isso vai impactar na sociedade. Eu não digo de crescer no quesito de paredes, mas a movimentação, o trabalho. É só anunciar que abriu, botou a plaquinha ali que está tendo almoço, as pessoas começam a vir no bairro procurar. A gente não temos fins lucrativos, não trabalhamos com fins lucrativos, mas é uma maneira generosa, sim, pela qualidade do almoço, pela qualidade e o trabalho das irmãs, dos irmãos, de contribuir com quilos. Eu vejo a lista nos grupos, então a MCM bate o recorde. Tem um pastor que diz que não pode mexer com o pastor Batista. Eu acho que quase todos que eu conversei, todos dizem a mesma coisa. O único grupo na igreja que não se mexe é com a MCM, que é trabalho. E não é nesse caso, não é só nesse sentido, é porque a gente vê uma disposição em fazer. E cá para nós, homens, são poucos com disposição para fazer e botar a mão. Talvez porque trabalhamos mais durante a semana, outras coisas. Mas me parece agora, deixa eu levantar aqui a moral dos homens. Mas tem homens aqui, irmãos, que são cabra macho. Tem homens aqui que são de guerra, que fazem a obra crescer, e fizeram, e fazem parte dessa história. Mas seria bom que fosse em grupo, né? Seria bom que fosse em grupo. Então, irmãos, precisamos ter isso. Precisamos ter isso como motivação para o avanço da obra. E eles contribuíram, mas entendam, para um motivo específico, para uma causa específica. Paulo vai falar que
precisa dessa coleta para mandar para os macedônios. A causa, o porquê, moveu o coração do povo a contribuir para o avanço, irmãos, da obra, do Evangelho. Assim como para missões, para a obra missionária, quando você vai lá e põe a tua oferta generosa. Então glorificamos a Deus, e eu glorifico, irmãos, e muitos são até anônimos, muitos até não querem se identificar, cumprindo o que a palavra de Deus diz, que o que tua mão direita faz, não deixa nem a tua mão esquerda ver. Mas aqui, irmãos, eu dou graças a Deus pela PBCP, porque realmente é uma igreja abençoada e abençoadora sim, porque tem irmãos e irmãs que contribuem com alegria no coração para o avanço da obra. Afinal de contas, irmãos, é a contribuição que faz e que mantém uma igreja local. Olha o verso 6. Pois eu digo isso, e aí é palavra de Deus para a tua vida. Eu vou te explicar aqui antes algo. O semeador, quando ele saía para semear, e ele tinha ali o seu alforje com as sementes, tem o Salmo 126 que diz que semeia com lágrimas colherão com alegria. Ou ele pegava toda a sua semente e jogava no campo, confiando, e tinha aqueles que com medo, dizendo assim, vai que não vai germinar, vai que esse terreno não é bom, aí jogava pouco. E tinha aqueles que pegavam a sua semente e jogavam, e voltavam com o seu alforje vazio. As duas brotavam, as duas germinavam na terra, mas é uma lei bíblica da natureza, da física, sei lá, do que você possa imaginar, que quem semeia pouco vai colher pouco. Se você só pegou um punhado de milho e jogou, vai nascer, se você jogar 6 grãos, não vão nascer 10 espigas. Não é no sentido de promessa de prosperidade, não, irmãos. Não é no sentido de dê o seu tudo para que Deus... Não, irmão, dá a chave da tua casa, você tem 2 carros, para que dar um? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Isso aqui tem a ver com a alma generosa, aqueles que podem fazer. E se você puder fazer, faça. Se você puder ser generoso, seja. Se você puder contribuir, contribua. Se você não puder, você já está justificado diante de Deus. Mas se você puder fazer e não faz, irmãos, você não está sendo generoso, você está sendo avarento e mesquinho. E usa 1001 pretextos o porquê não. Mas usufrui de tudo porque sim. Precisamos ter isso em mente, porque senão fica um assunto quase que intocável. Não somos da teologia da prosperidade, não, irmãos. Eu não prego sobre prosperidade, mas a nossa fidelidade ao Senhor tem que ser reconhecida pela nossa semeadura, porque além da semeadura, que a Bíblia vai dizer também aos Gálatas, a Bíblia vai dizer lá no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Impressionante, quando nos desprendemos dessas coisas e generosamente contribuímos. E aqui, os irmãos que têm, ou que usam da generosidade, sabem que Deus nunca deixa faltar, em todos os aspectos. Às vezes você deu o pouco que você tinha, mas parece que se você não tivesse se livrado daquele pouco, não ia vir muito. Nas esferas da vida, coisas que nos desprendemos, parece que você entende, enquanto eu estava amarrado, preso a isso, outras coisas maiores, é como se estivesse esperando só você abrir mão para que... Isso eu me refiro a tantas coisas, as bênçãos materiais também. Porque Deus abençoa o homem, não tem a vida espiritual, a vida material, a vida emocional. Não, irmão, você é um só. O Senhor te olha e vê você como num raio-x. Ou somos ou não somos. E que hoje o Senhor trabalhe isso no teu coração.
de ser generoso, de ver o avanço da obra. Cada um contribua de acordo. Interessante. O apóstolo Paulo poderia usar aquela... Não que se tivesse aqui seria manipulação, porque se tivesse aqui seria a palavra de Deus. Olha, o que Deus colocar em teu coração, não bota Deus na frente, olha o texto. Cada um contribui o que decidiu no seu coração. Está aí. Ele não diz, olha, que Deus tocar em você, deixa Deus te usar. É uma decisão que Deus não vai interferir. Ele já te deu a capacidade de praticar as boas obras através do seu Espírito Santo. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Você precisa tomar uma decisão diante de Deus, para que você não faça assim, olha, não com tristeza e nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Você dá com alegria? Você contribui com alegria? Deus te ama por isso. Deus te ama por isso. Por tantas outras coisas Ele te ama. Mas é Deus ama quem dá com alegria. Deus se regozija com quem dá com alegria. Lembram? Exemplo clássico, não tem como não falar desse. Vem a viúva e põe uma moeda. Vamos pensar aqui em 5 centavos. Vem o outro lá e tira aquele maço de dinheiro, tira uma boa quantidade e coloca lá. Aí Jesus chama o discípulo do canto e fala assim: está vendo? O Senhor recebeu o dela e o dele não. Por que, Senhor? Porque ela pegou do pouco que tinha e o único que tinha ela deu. E aquele tirou do seu muito para dar. Uma alma generosa, um coração generoso, independente da quantidade, ele vai dar com alegria. E precisamos, irmãos, buscar e ver o nosso coração transbordar de alegria. Olha aqui o que Paulo diz a partir do verso 8, eu vou ler aqui, caminhando para o final. Deus é poderoso para fazer toda a graça de Deus transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em boas obras. Deus ainda vai dar mais para que você... Sabe o que é transbordar de boas obras? Imagina aí transbordando de boas obras. Transbordando de boas obras, porque Deus diz e promete na sua palavra: se eu não vos abrir a janela dos céus, podem fazer prova de mim e vos derramar tal bênção, vocês não vão ter lugar para guardar tanta abastança, não vai ter, porque a bênção do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. As bênçãos do Senhor é que enriquece, não acrescenta dois. Então você que é fiel ao Senhor com os teus dízimos e ofertas, e que traz o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, o seu quilo de alimento, o seu tempo, a sua vida, o seu coração na obra do Senhor, Deus ama você, Ele se regozija com você e por você, que dá tudo de si, que dá toda a sua energia, toda a sua força. Irmãos, a sensação que eu tenho realmente, que tem irmãos que, se pudessem, se fosse opcional para dar a vida pela obra, eu conseguiria apontar: esse dá a vida, esse não dá, esse morreria pela obra, esse não, porque percebemos a disposição, percebemos a alegria, percebemos o avanço dos irmãos, o empenho no avanço da obra de Deus. E ama a casa do Senhor, ama a obra do Senhor, ama a obra missionária, que é a propagação do Evangelho e o avanço do Evangelho, contribuindo. E Deus faz transbordar o suficiente em tudo, para que transbordeis em toda boa obra. Deus faz transbordar, e Deus faz você transbordar, para você transbordar também. Deus te faz transbordar, para que a bênção que transborda sobre você transborde. E você sabe o que é transbordar? Põe então um balde de água na cozinha ou no banheiro para encher e deixa ele transbordar para você ver. Você não vai correr por todos os cômodos da casa, porque transbordou. E o abençoado tem essa vantagem, né, irmãos? O abençoado tem essa vantagem, que quem anda perto de abençoado, abençoado fica. Porque às vezes eu não sou, mas ele transborda.
obras tem em mim. Anda com quem é bênção. Caminha com quem transborda de boas obras. Fica perto de quem não for, a própria Bíblia diz, se afasta. A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo também aos Coríntios, aquele que dizendo-se irmãos, for assim, 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 maldizente, beberrão, isso, destes se afastem. De quem é tóxico, se afasta. Mas de quem transborda de boas obras, fica perto. Fica perto de quem é bênção. Cola com quem é bênção. E se você não for, vai transbordar e vai pegar você também. Você vai aprender. Você vai ter. Olha lá, a irmã Carmésia já pegou logo o braço da irmã alta. Está transbordando ali já. Olha lá, João, pronto, transbordou. Conforme está escrito, verso 9: distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará o fruto da vossa justiça. Traz para os dias de hoje, pastor. É o que dá a semente, o que semeia. Esse que te deu emprego, esse que te deu saúde, esse que te deu inteligência, esse que te deu condição. Não se esqueça que a semente que você tem, ou o que você colhe, não foi produzido por você, mas Ele colocou um punhado de semente na tua mão para você semear. Ele te abençoou para você abençoar. Não para você reter a bênção, como Ananias e Safira. Barnabé, o homem natural de Chipre, tomou uma atitude que vira exemplo. Não teve campanha de vender propriedades, mas um belo dia foi assim que começou. Depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui está o apóstolo Emerson. Barnabé não falou nada, vendeu a sua propriedade, não tinha campanha de prosperidade, mas Barnabé pegou e diz assim: aqui o que eu vendi, minha propriedade. Os outros começaram, legal, Barnabé. Talvez Barnabé tinha 2 fazendas, tinha 3, né? Ele vendeu a propriedade, depois do ao pé dos apóstolos. Aí outros, motivados pela mesma atitude, foi. E aí veio um casal, vendeu por 100 mil, diz que foi 50. Pedro, aqui, a gente vendeu também, igual Barnabé. Foi igual Barnabé, que legal, quanto? Aí Pedro olha e diz: por que mentiu ao Espírito Santo de Deus e a nós? Tem gente que mente ao Espírito Santo, irmãos. Que está mentindo? Se for, olha, diz que era o tempo da lei, o tempo da graça, não sei não, viu? Mas Pedro pergunta: não era tua? Alguém te pediu? Então por que você fez? Dizendo que é uma coisa, mas não é. Vai morrer agora. Pum, caiu morto. Enquanto os jovens estão levando o corpo do homem para enterrar, a mulher chega. Eu não lembro a ordem, se foi o homem primeiro ou a mulher, se é por 2 banheiros, é o que importa. Quem veio na frente, quem veio depois, os dois bateram as botas. Ele veio, Pedro vai fazer a avaliação. E aí, foi isso mesmo, combinado. Morreu também. Deus ama quem dá com alegria, irmãos, não por obrigação. Aquele que semeia, Ele que nos dá semente. Olha o 11: em tudo sereis enriquecidos. Olha aqui porque que Ele te enriquece. Viu que eu falei de transbordar? Olha o 11 comigo. Em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos. Então toda oportunidade que Deus te acrescentar, Ele está te dando uma oportunidade de você ser generoso. É para isso. E em tudo sereis enriquecidos, para serem generosos. E quem por nosso intermédio produz ação de graças. Porque o ministrar a essa assistência, não apenas para as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confesseis quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa, de novo, da generosidade, da contribuição para eles e para
encerro aqui no 14. E ele orando em vosso favor, demonstram profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Seja aquela pessoa, como diz nos Filipenses, que deem graças a Deus, glorifiquem a Deus por sua vida. Como tem irmãos e irmãs, como tem irmãos que se abdicam de muitas coisas para ser bênção na vida do outro. Com certeza você conhece alguém, ou você é esse alguém. Ou você conhece alguém assim, ou você é essa pessoa que se abdica de muitas coisas, renuncia em favor do outro, do avanço do Evangelho e em obediência à palavra de Deus. Que neste dia de ação social você saia daqui nesta manhã entendendo por que Deus te faz prosperar, entendendo por que Ele te faz crescer, entendendo por que Ele tem te dado condições através do seu trabalho, através do seu tempo de serviço, através do seu avanço, do seu crescimento. Entenda isso à luz da palavra de Deus, para ser de generosos para com os santos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que a generosidade do Senhor transborde no meu coração e no coração da tua igreja. Que transbordemos de boas obras, ó Pai. E se estamos aqui há 34 anos neste local, a tua igreja, ó Pai, e vidas generosas para o avanço da tua obra. E que o Senhor continue nos dando graça e força e condições para sermos abençoadores e semeadores da tua obra. E no tempo certo colheremos toda sorte de bênçãos vinda do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Filho, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: Amém.